Pronto, boa tarde, pessoal. Nós vamos revisar um pouco sobre o conceito de substâncias e misturas, algumas propriedades, alotropia, processo de separação e alguns equipamentos utilizados no laboratório de química. E depois eu vou explicar a atividade que é para de hoje a 15. Eu já vou lançar hoje, porque como é atividade é em grupo, mas cada um faz o seu. É importante que vocês já saibam o que é para fazer, né? E aí vamos lá. Esses slides, como vocês podem ver, eu já peguei eles prontos, que a secretaria disponibiliza, né? E aí as substâncias químicas são átomos ligados entre si que formam as moléculas, e aí esse conjunto de moléculas, as substâncias, né? E aí cada molécula é identificada por uma fórmula química, por exemplo, a água, ela é representada por H2O, que aí nessa representação aqui, em azul e vermelho... Professor, Oi. você tá passando algum slide? Porque eu não tô. Só tô vendo sua foto. Ih, rapaz, esqueci de lançar. É isso que eu achei estranho também. Eu vou colocar agora. Boa tarde, Maria Eduarda. Maria Eduarda, lá na escola está dizendo que você assinou o termo para retornar presencial. Só que aí, pelo menos na minha aula, você não compareceu nenhum dia. Teve alguma situação assim ou eu estou confundindo as Maria Eduardas? Oi, Arthur. Diga o que queres. Oi, nada não, só tava testando uma coisa. Tava testando, né? Professor, fiquei doente e não posso sair de casa. Ah, tá certo. Mas você mandou algum atestado lá para a escola? Porque pelo menos se mandou, eles não me informaram, entende? Aí é importante fazer isso. Porque como, pronto, aí quem assinou o termo para voltar no presencial e não está comparecendo, aí tá levando falta, entendeu? Eu tô só avisando porque aí você pode se organizar, ver se consegue alguma declaração médica, alguma coisa, tá certo? Aí, se for o caso, eu tiro as faltas lá também. E aí eu vou tentar falar com as outras pessoas também. Tem algumas pessoas de outras turmas também que estão nessa situação. Pelo menos hoje uma pessoa descobriu que só não vem para as minhas aulas, mas vai nos outros dias. Enfim, vamos lá. Pronto, nós vamos falar um pouco sobre as substâncias, misturas, propriedades, alotropia. E aí, como vocês podem ver, esse slide eu peguei pronto da Secretaria de Pernambuco, fornece para a gente, da Secretaria de Educação. E aí as substâncias químicas, elas, na sua estrutura microscópica, são compostas de átomos que são ligados entre si, formam as moléculas, e esse conjunto de moléculas, nós vamos ter as substâncias, né? Cada molécula ela tem uma forma de se identificar, e aí nós chamamos de fórmula química, né? Que é da água, por exemplo, é H2O, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, cadê o mouse? Pronto. Temos aqui essa parte azul representando o oxigênio e essas duas partes vermelhas representando o hidrogênio. E toda essa estrutura aqui representa uma molécula unitária de água. Claro que a ideia de molécula não faz muito sentido ela sozinha, tá? Nós sempre pensamos em várias moléculas juntas, porque uma molécula sozinha ela não interage, não tem sentido falar de propriedades da molécula se ela está ali sozinha, né? Então ela sempre vai ter interação com outras. E aí, qual a diferença de substância simples e composta? A substância simples, como podemos ver aí, ela é composta por um único tipo de elemento químico. Isso é algo importante de ser falado. Um único tipo. Você sempre pense nesse sentido porque vai entender. Por exemplo, aqui, o gás hélio. Nós temos ele formado apenas de elementos de hélio. Não estão ligados em si porque
ele já é estável sozinho mesmo, e o gás oxigênio, ele, para se estabilizar e formar o gás oxigênio, que é o O2, é a junção de dois elementos de oxigênio. Você percebe que ali é uma substância simples também, porque ela é formada por um único tipo de átomo, bem como o ozônio e aqui o fósforo, ó, fósforo P4. São 4 átomos de fósforo unidos, 4 elementos de fósforo. Opa. Já a água ela é uma substância formada por dois tipos de elementos químicos. Então, nós chamamos essas estruturas que possuem dois ou mais elementos químicos de substâncias compostas, tá? A água ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. E aí as substâncias elas têm um conjunto de propriedades bem definidas, né? Elas vão ter lá a sua composição fixa e essas propriedades que nós podemos utilizar para identificar substâncias são a densidade, que é a relação da massa pelo volume, solubilidade, né? O quanto do soluto que dissolve no solvente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que está relacionado com a temperatura que aquela substância precisa atingir para poder passar de um estado para o outro. Aí a primeira propriedade é a densidade, como eu havia falado. Densidade é a massa pelo volume. Nós representamos aqui esse nome de densidade para a letra D, ou então para essa letrinha aqui que é ρ. A unidade usual, né, lá o SI, Sistema Internacional, é a gramas por centímetros cúbicos. Acredito que é isso. Pronto. A solubilidade é um fenômeno regido pelas interações intermoleculares que vai acontecer ali naquele nível microscópico entre moléculas do soluto, que é o que é dissolvido, e as moléculas do solvente. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, nós temos esse cubo aí verde com bolinhas verdes e bolinhas amarelas, está representando o cloreto de sódio. E mais acima um pouquinho você vê lá essa representação vermelho e branco, que é a representação da água, fazendo ali uma solvatação envolvendo os íons do composto, né, de cloreto de sódio, da substância cloreto de sódio. E aí, quando esse procedimento ocorre, está ocorrendo ali uma dissolução, né, quer dizer que está sendo dissolvido, envolvido, está tendo uma interação. E aí, essa interação ela pode ser iônica, como é o caso do cloreto de sódio, ou pode ser molecular, como é o caso da açúcar, onde a molécula não se afastaria, não seria solvatada dessa mesma maneira. Seria toda a molécula envolvida ao invés de seus elementos. Ponto de ebulição é a temperatura na qual um líquido vence a temperatura atmosférica, passando para o estado gasoso, ou seja, é a temperatura em que aquele líquido precisa atingir para poder passar do estado líquido para o gasoso. E aí, isso é um ponto, uma característica que nos ajuda a diferenciar a substância, a mistura, bem como, volta a substância, no caso, né, que eu falei, bem como o seu ponto de fusão, que é quando passa do sólido para o líquido. Eu acho que eu falei antes sólido para o líquido, mas era líquido para o gasoso, tá? Aqui, ó, ponto de ebulição, líquido para o gasoso, ponto de fusão do sólido para o gasoso. Misturas, quando uma substância é adicionada a outra, forma-se então uma mistura. E aí essa mistura ela pode ser homogênea ou pode ser uma mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que visivelmente não apresenta nenhuma fase, né? E aí a gente pode submeter ela a um processo mecânico, físico, e ela vai continuar sem apresentar outra fase. E a mistura heterogênea, quando nós submetemos a um procedimento mecânico, a um procedimento de aumento, diminuição de temperatura, essa substância acaba apresentando fases, e aí essa é uma mistura heterogênea, como nós já havíamos falado um pouco, quando nós estudamos sobre o coronavírus, as suspensões, colóides.
E aí uma propriedade bacana dos elementos, das substâncias simples, é a alotropia, que é quando o elemento químico ele consegue se reorganizar é, de maneiras diferentes, formando substâncias simples. Aí nós temos aqui o exemplo do carbono, esse primeiro é o carbono grafite, volta, e o segundo, o carbono diamante. São ambos formados por carbono, o que vai diferenciar é a sua organização estrutural. E aí o oxigênio, nós temos o gás oxigênio e temos o gás ozônio. O gás oxigênio, esse que faz parte do ar que nós respiramos, e o gás ozônio lá na camada de ozônio, essas pessoas que trabalham com portões de ferro, elas colocam uma maquininha, não sei se vocês já viram, aí sai uma luzinha azulzinha, pronto, aquilo ali é ozônio que eles utilizam, tá, para fazer aquele procedimento, para poder juntar os ferros e montar a estrutura toda. Tá aí uma representação do gás ozônio, né, 3 representações no caso. O fósforo, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo branco com o ar, ele queima muito rápido, né? Ele queima espontaneamente, você não precisa necessariamente de uma chama de fogo ali para poder fazer com que ele queime, como é o caso desses fogos de artifícios coloridos, né? Você tem ali o fósforo branco junto com outros metais ou substâncias que vai dar a coloração, mas o fósforo por si só já vai ser o suficiente para poder fazer a queima. E o fósforo vermelho, que é esse que nós usamos mais comumente em casa, né? Que fica ali na parte da caixa do fósforo, não no palito, tá? No palito é só uma resina que a gente usa para poder ativar o fósforo que fica na caixinha de fósforo. Temos aí o enxofre monoclínico, o enxofre rômbico, pode ser encontrado em vulcões, né? Em alguns vulcões que tem uma erupção, acaba formando uma camada de enxofre, e aí tem pessoas que trabalham pegando esse enxofre, claro que é um trabalho escravo ali, pegam-se várias pedras para poder ter uma renda mínima, um valor muito pequeno, e o outro é um mais difícil de se encontrar, né? Também nessa estrutura. E aí os alótopos do carbono, eles têm grande importância, porque alguns desses alótopos estão nas proteínas que nós precisamos, estão presentes no ar atmosférico, estão presentes em nós, nos seres vivos em geral, no petróleo, né? E aí, essas são as 5 formas mais conhecidas. O carbono amorfo, que é essa primeira aqui, ó, ele vai estar presente em, em fuligem da queima, de fumaça, aquelas fumaças mais escuras, mais densas, elas tendem a ter o carbono amorfo. Essa segunda aí que parece um tubo, ou tela daquela que coloca em galinheiro, né? Assim, não é a tela que coloca em galinheiro, não, tá? Tô dizendo só que parece. É o carbono. Fulareno é aquele último. Carbono amorfo. Eu esqueci o nome desse carbono do meio. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aparece, ó. Pronto, ali é um nanoturbo de carbono, utilizado principalmente na tecnologia para poder fazer microfios, porque aí você consegue fazer uma condução de eletricidade e aí não precisa de tanto equipamento, podendo diminuir ou até deixar os aparelhos eletrônicos mais finos, por exemplo, os celulares, né, que cada vez ficam mais finos. É graças à tecnologia em nanotubos que vem possibilitando isso também. O fulereno, que é utilizado para medicina, para poder fazer o envio de medicamentos, então você coloca ali o princípio ativo de um medicamento para que ele vá agindo aos poucos, ao invés de agir de uma vez e ser letal para o paciente. O grafite, que provavelmente todo mundo aí tem um lápis de grafite, né? Um, ou o grafite mesmo, um lápisinho, que tem ali o grafite como material. Temos o diamante, esse já é mais difícil da gente ter em casa, né? Mas
é um dos alótopos conhecidos do carbono. O carbono amorfo, como eu havia falado, ele fica nessas fumaças mais escuras. Melhor, é resultado da queima e aí acaba aparecendo nessa queima e nessa fumaça mais escura. Aplica-se na indústria da borracha, de tintas, de impressão. É obtido no coque, que é quando está essa temperatura aqui, ó. Quando o carvão tá assim bem vermelhinho, é a temperatura de coque que falamos. Então, nesse momento é que vai se tendo o surgimento, o surgimento desse carbono amorfo. Carbono grafite, que é isso aí, ó, a pontinha do lápis. Geralmente encontrado uma mistura, né, de outros materiais. Praticamente a mesma quantidade de grafite minerada também pode ser obtida artificialmente. Então ele tem grande aplicação nas indústrias, porque ele pode funcionar como um lubrificante a altas temperaturas, porque ele tem o seu ponto de fusão a 3.000 graus Celsius. Então, ou seja, ele só vai passar do estado sólido para o líquido a partir de 3.000 graus Celsius. Então, ali em um ambiente que tem altas temperaturas, então ele pode servir de lubrificante para as ferramentas poderem funcionar tranquilamente. Ah, e não ter o perigo desse lubrificante passar para o estado líquido e se perder, enfim. Na indústria do aço é usado como eletrodo para fornos elétricos, porque conduz corrente elétrica suficiente para fundir metais. Então, deixa o carro passar. Tem uma aplicação muito grande nessas indústrias também. Como moderador nos reatores nucleares a gás, diminuindo a velocidade dos nêutrons. Isso aí, quando nós formos ver radioatividade, eu pretendo trazer, já que nós vamos falar um pouco sobre o acidente de Chernobyl, e aí vai falar exatamente desses moderadores de grafite. Freios, escova de motores elétricos também, ó, uma aplicação muito grande. O diamante é a substância mais dura que existe na natureza, consegue riscar qualquer outra, resultante da sua estrutura cristalina, né, que é bem estruturada, bem organizada. É empregado comercialmente para a produção de joias, mas também pode ser utilizado em brocas, né, de fabricação que perfuram o solo, por exemplo, que vai perfurar rochas ali. Como o diamante é altamente resistente e como foi falado, é a substância mais dura que existe, então ela vai conseguir perfurar ali o solo com muita facilidade, né? E aí tem essas outras utilidades, mas eu estou focando só no que eu considero o principal, tá? Fulereno, ele vai ter essa estrutura aí, ó. Cada bolinha dessa é um átomo de carbono, tá? Ou melhor, representa um átomo de carbono. Tem auxiliado na nanotecnologia também, em uso biomédico dos fármacos ativos, né? Como eu havia falado, pode ser ligado nessa estrutura e aí introduzido no corpo humano para que seja liberado lentamente a medicação, ao invés de ser liberado de uma vez. Tem aplicação, ó, em painéis solares, em lubrificantes também, em bolas de boliche, que deixa elas mais resistentes, tacos de golfe, painéis solares, como eu falei. Os nanotubos de carbono, eles têm essa estrutura que podem nos ajudar nessas conduções eletrônicas e mecânicas. Então, é uma área que se estuda muito, né, e tem bastante propensão de continuar sendo estudada, porque esses microfios, esses microcircuitos que podem ser produzidos a partir do nanotubo, são de extremo interesse para a área de tecnologia, né? E aí aqui tem outras informações, eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Então, aí, se alguém quiser dar uma lidazinha, olha, o grafeno, que é outro material também composto do carbono, né? É algo interessante também de se dar uma olhadinha, tá? Já vou apresentar outra aqui. Ué, por que não tá aparecendo a outra? Agora.
Pronto. E aí nós falamos um pouco, né, dessas substâncias, falando de misturas, e aí vamos falar um pouco sobre os processos de separação de mistura. Ah, os processos eles vão variar muito de acordo com a substância, a mistura que você quer separar, né? E esses processos eles existem exatamente porque as substâncias elas não são encontradas na natureza, elas sempre são encontradas em misturas. Então você utiliza esses procedimentos para poder obter aquele produto, aquela substância desejada. E aí o processo de separação de mistura ele vai depender muito da sua finalidade, do que você quer separar, né? E aí nós temos esses processos do dia a dia, como a catação, você vai ali catar o feijão, vai separar o milho de algum bichinho, de alguma pedra. Você tem um processo de ventilação para remover cascas, remover alguns sólidos. O de tamização, que é a peneiração, você usa uma peneira para separar os sólidos maiores dos sólidos menores. Pode ser usado no banco para separar as moedas, né? De acordo com o tamanho ali das moedas, você faz meio que uma peneiração. E aí o que passar em determinado espaço vai para um lugar, vai para outro. Isso contribui nos caixas eletrônicos, né, que aceitam moedas. Esse que está em vermelho foi só uma organização minha e eu acabei esquecendo de tirar, tá? Mas tem nada a ver, não. E aí os métodos de separação de mistura, eles podem separar sólido e líquidos, podem separar líquidos, podem separar gás de sólido, podem separar sólido de líquido, líquido de líquido, gás de gás. E tem a cromatografia, nós fazemos uma análise dos componentes da mistura, e aí essa análise vai nos indicar, ou vai nos dar a direção dos componentes que ali conseguem reagir mais com um determinado solvente. E aí, vamos seguindo aqui. Ah, volta. Pronto. Tô dizendo assim, volta porque na sala eu tava pedindo pro pessoal passar, sabe? Aí eu acabei esquecendo, né? Enfim, acabei acostumando dizendo, vai, volta. Catação. É um método de separação bastante rudimentar, usado para a separação de sistemas sólidos, né? Esse é bem comum na limpeza do feijão, na limpeza do milho, quando vai fazer um manguzá, tem sempre ali um milhinho que você tem que fazer uma seleção. Quando vai fazer outros produtos, os alimentos, você acaba fazendo a catação, até mesmo no arroz. Às vezes vem alguma coisa, você vai e cata com a mão mesmo. Então é um procedimento muito simples, manual, né, de se fazer. Você pode fazer com a mão mesmo ou com a pinça. E pode fazer com o movimento de pinça, que se faz com a mão. A tamização ou peneiração, você utiliza uma peneira para separar os sólidos. Então, é muito comum na construção, quando você quer separar areia de pedras, né? Ou quando tem as pedras muito grandes, você quer utilizar as pedras pequenas, então você faz esse processo também. Em casa, para separar sal, ah, quando você tem ali uma poeira, alguma coisa que você quer separar dos grãos que você vai utilizar, é um procedimento muito comum, né, no dia a dia, nas indústrias também, vai dependendo da situação. A ventilação é um procedimento que utiliza do vento para separar sólidos. Então, ali tem o exemplo aí do amendoim, que você vai separar o amendoim da casca por meio da ventilação, porque como a casca ela é mais leve, vai acabar sendo levada pelo vento. O arroz também, né, que ele tem uma casca no grão de arroz, que é utilizado para separar, né? Então, geralmente coloca-se uma máquina, a máquina balança esses grãos e aí eles soltam a casca. Aí, para separar, você usa apenas uma ventilaçãozinha, um ventinho ali, e consegue fazer a separação tranquilo. A levigação, você vai utilizar a água corrente para separar sólidos. Os sólidos mais densos vão ficando nesse recipiente, como vocês podem olhar aí no lado esquerdo, é como se fosse uma cuia, né, um pouco grande, um círculo que tem uma protuberância ali no meio, exatamente para isso, que quando colocar água, o sólido mais leve ele vai sair e os sólidos mais densos vão ficando no fundo dessa bacia aí, metálica.
E aí é o caso do ouro. Como o ouro é mais denso do que a areia, do que o barro, ele acaba ficando, né, nesse recipiente, outros metais também. E o que é a terra, o que é outros sólidos assim mais leves acabam sendo levados pela água. A decantação pode ser decantação líquido-líquido, pode ser decantação entre sólido e líquido. Nesse caso aí da foto é a decantação de líquido-líquido, onde nós temos talvez uma água ali meia verde com óleo. Ou pode ser até óleos diferentes também, que não se misturam. E aí você deixa ali no recipiente por um tempo, quando o sistema equilibrar, vai formar essas fases. E aí você, nesse funil de separação, você só abre a torneirinha, retira a parte que não quer ou a parte que você quer e pronto. Aí você consegue fazer a separação tranquilo. Mas você pode utilizar outros utensílios tranquilamente para fazer esse processo de decantação. E aí a fase mais densa se deposita no fundo, né? E aí você pode utilizar um tubo, uma mangueira, se for o caso de um recipiente maior, para fazer a sifonação, chama o nome, né? E aí essa decantação ela pode ser feita em algumas fases, né? Você vai ali separando os componentes mais densos, depois outros componentes, e vai separando, separando, separando até obter o que você deseja. E aí você pode fazer isso por etapas também. E aí, por exemplo, quando ocorre a mistura de um sólido com gás, e aí você deixa ali no espaço e você vai conseguir separar o sólido do gás. E o gás vai continuar naquele ambiente. Então, é um procedimento que pode ser feito em etapas também. Filtração, nós temos ali o exemplo do filtro de café, né? Que é um exemplo muito comum no nosso dia a dia. É bastante utilizado nos laboratórios também, porque você vai conseguir separar ali sólido de líquidos, vai separar a amostra orgânica da outra fase que você não vai utilizar, ou que você vai utilizar e não quer utilizar aquela amostra, os restos do material que você está utilizando. Digamos que você triturou uma planta, mas você não quer utilizar as folhas, quer utilizar apenas o líquido que saiu delas. Então você faz uma filtração e obtém isso. E no nosso do dia a dia nós temos também um exemplo muito clássico que é o café. A evaporação é você submeter ali um líquido a uma temperatura no qual ele vai evaporar e um dos seus componentes, que é um sal, como ele vai ter uma temperatura de difusão diferente, uma temperatura de ebulição diferente, ele acaba ficando permanecendo no recipiente. Você vai evaporar o solvente e vai deixar o soluto. Também é conhecido como cristalização, tá? A centrifugação é um procedimento mecânico, você vai pegar ali uma mistura heterogênea do tipo colóide, tá? Esse exemplo aí pode ser o sangue, por exemplo, para representar, se nós fizéssemos assim. Vai colocar lá na centrifugadora e ela vai empurrar, digamos assim, essa parte do líquido, essa parte sólida que visivelmente está misturada, a olho nu está misturada, mas na verdade, quando você submete a esse procedimento, você vai acabar tendo essa parte depositada no fundo, devido a você colocar lá na centrifugadora e ela girar bem rápido, no sentido horizontal, né? E ele acaba sendo depositado no fundo do recipiente, que ali eu esqueci o nome do coisinha que a gente coloca. É tipo um tubo de ensaio com a tampa, mas eu não lembro o nome, tá? A sublimação, quando uma substância ela passa do estado sólido para o gasoso diretamente, nós chamamos de
Esse procedimento nós chamamos de sublimação, utilizado para estampar roupas e estampar a roupa, né, camisa, né, e aí você faz essa transferência, acaba transferindo numa prensa e faz com que aquele objeto sólido, ao transpirar, melhor, ao sublimar, ele acabe passando aquela imagem que ele tinha para a camisa, para o tecido. Bora? Pronto. A destilação simples, quando você tem uma mistura de dois líquidos que possuem pontos de fusão, pontos de ebulição diferentes. E aí você começa a aquecer aquela amostra, e aí o que tiver o ponto de ebulição mais baixo vai evaporar primeiro. Quando chegar no condensador, que tem a temperatura mais baixa, que tem uma quantidade de calor menor, vai fazer com que ele volte a ser líquido, e aí você vai ter em um recipiente o, o líquido de ponto de fusão, de ebulição mais baixo, e no outro o líquido com ponto de ebulição mais alto. Então você acaba fazendo ali uma separação. O importante ter um termômetro é exatamente para isso, para você controlar ali a temperatura. A destilação fracionada ela vai ser realizada em etapas. Vai ter colunas ou pratos, né? E aí você aquece ali, ó, no fundo, o balão de destilação. Você aquece aquela amostra ao máximo que pode. E em cada prato, em cada coluna, você vai diminuindo a temperatura. E aí as substâncias vão ficando por ali. Vão ficando porque vai se atingindo o ponto de condensação e elas vão condensando naquela etapa, naquela coluna, naquele prato, e aí você vai separando. Tem aqui um exemplo do petróleo. Cadê? Pronto. Ó, você aquece a amostra bastante, aqui do lado direito, e a temperatura de 400 graus Celsius vai se formar um óleo pesado, ele já vai se condensar, e o restante continua evaporando. Aí, quando chegar ali na diminuição da temperatura, 370 graus Celsius, você vai ter um óleo para aquecimento. Depois, você vai ter um combustível diesel, você vai ter o querosene, essência pesada, essência leve. E, por último, ainda vai ficar o quê? Somente o gás butano, que ali é a temperatura mais próxima da nossa temperatura, da temperatura ambiente, né? 20 graus Celsius. Nas condições normais de temperatura é considerado 25, então é uma aproximação ali. E aí esse procedimento ele é feito para obtenção de bebidas alcoólicas, para separar exatamente um componente que tenha vários, seja uma mistura muito misturada, melhor dizer. E um exemplo assim bem corriqueiro seria uma mistura muito misturada, como o petróleo, né? O petróleo ele tem uma composição enorme de substâncias. E aí você faz esse procedimento exatamente para isso, para separar o máximo de substâncias possíveis. E aí a separação magnética, que utiliza a imantação, ou seja, você vai pegar um ímã que vai atrair os metais para ele. Não todos os metais, né, mas você vai poder separar alguns metais entre si. Então, digamos que você precisa de uma agulha. E aí você perdeu essa agulha em um grande volume de algodão, por exemplo. Vai ser difícil de achar, né? Então, você com a imã vai por ali e acaba atraindo aquela agulha para a imã e encontrando. Claro que isso é uma situação um pouco difícil de acontecer, né? Mas é utilizado no ferro velho, é utilizado em locais que compram, revendem, revendem latinhas, revendem metais, compram, revendem ferro velhos. E aí onde vai fazer essa separação, o lixão, né? Quando chega, onde tem essa seleção de lixo, essa separação, utiliza esse meio para poder separar os metais de outras substâncias, de outros compostos, de outras matérias. A dissolução fracionada, você vai ter ali um termo que vai ser intermediário entre a separação. Por exemplo, nós temos sal e areia e queremos separá-los.
Por peneiração não será possível, porque vai ter grãos de sal que terá o mesmo tamanho dos grãos de areia. Por catação, isso fica impossível, mesmo para uma amostra muito pequena, você vai perder um tempo muito grande fazendo isso. E aí, o que é que pode ser feito? Você vai achar um agente intermediário. Nesse caso aqui, foi a água. A água vai dissolver o sal, e aí você, por uma filtração, separa essa areia da água com sal. Faz uma vaporização, uma evaporação, e você fica só com sal. Então, você conseguiu, utilizando um componente ali que vai ser utilizado apenas para que esse procedimento aconteça, separar a água, a areia do sal, tranquilo? E aí você vai ter o processo de separação tranquilozinho, utilizando já outros processos, como a filtração e a evaporação. A cromatografia vai ser de acordo a, com a atração que o componente sente por um solvente. Por exemplo, você tem ali um pedaço de papel, porque o mouse, a setinha do mouse não está aparecendo para vocês, né? Ou tá? Não, não tá. Tá não, né? Pronto. Você tem aí cromatografia em papel em negrito, tá? Aí tem 3 imagens em preto e branco, e embaixo tem uma imagem verde e outra bege. Nessa imagem verde, você vê algumas bolinhas. Essas bolinhas são essas mais embaixo, perto ali do M e do B, são as amostras que você coloca. Isso é um pedaço de papel filtro. Aí você pega essa amostra, coloca dentro de um solvente, pode ser álcool, por exemplo, e aí o álcool vai começar a embebedar esse papel, ou seja, o papel vai começar a absorver esse álcool. E aí ele vai começar a arrastar alguns componentes que são mais solúveis com ele. E aí tem esses pontinhos que vão aparecendo aí, que são esses componentes que vão sendo arrastados, tá? E aí você consegue identificar quais são os componentes daquela mistura, quais são as substâncias, ou qual componente daquela, ou qual componente daquela mistura é mais solúvel com aquele solvente. Aí temos aqui um exemplo do hidróxido de sódio. Quando você adiciona ali um solvente, ele acabou arrastando mais o cloro, os íons cloros, do que os íons sódio. Pronto, aqui tem outras percepções, mas tem um conteúdo que a gente vai abordar posteriormente, acredito eu. Tomara que dê tempo, mas vai dar. Vai dar tudo certo, não é? Já dizia a música. E, por último, não menos importante, os equipamentos utilizados no laboratório. Esses equipamentos que são utilizados também quando se deseja realizar um procedimento de separação, né? Como esse que nós conhecemos, que nós vimos. E aí nós temos o tubo de ensaio, que é utilizado para fazer pequenas amostras, exatamente para você fazer um ensaio para poder, então, partir para uma análise maior, com maior quantidade de amostras. Ah, só um minuto, pessoal. Alô? Olha aí, eu sabia que eram esses números mentirosos. Pronto. O becker, que é como se fosse um copo graduado porque ele tem uma medida, né? E aí você vai ter esse becker de vários tamanhos. Esse aqui é um becker de 25 ml, mas você vai ter becker de 1 litro, vai ter becker de 5 ml, vai depender muito do que você pretende realizar. Aí temos aqui o Ellermeyer, utilizado geralmente em titulações, mas você pode, por exemplo, fazer ali uma mistura e mexer, porque como ele tem esse gargalo mais fino, ele vai dificultar que a mistura ali dentro ela saia, que ela caia, que ela derrame. E aí é interessante fazer essa manipulação porque você acaba se protegendo também. Os balões que vão ter o fundo redondo ou fundo chato, exatamente essa a ideia.
Se ele tem um fundo redondo, ele precisa de um suporte para poder ficar em pé, e o fundo chato, não, você já vai conseguir deixar ele em um recipiente, deixar ele em uma superfície, melhor dizendo, sem nenhum problema. A balança semi-analítica, porque ela dá poucos resultados após a vírgula, geralmente duas casas após a vírgula. Já a analítica, ela vai ter 4 casas depois da vírgula, e aí você consegue ter maior precisão do valor que está sendo calculado ali. O almofariz, é como se fosse essa baciazinha de cerâmica, tá? E o pistilo, que é o que é utilizado para fazer a trituração, a pulverização de sólidos, tá? E aí, depois que você tritura, você vai lá e coloca em um vidro de relógio. Isso quando estamos falando de poucas amostras, de uma quantidade pequena. Balão volumétrico, onde você faz solução, tá? Se for uma solução exotérmica, você faz parte dessa solução em um becker, em um recipiente mais resistente, para depois colocar no balão e completar até a marca, né? Completar com solvente. A bureta, um aparelho utilizado em análises volumétricas, titulações, por exemplo, né? Para fazer ali uma transferência de volumes líquidos. Você tem o cadinho, que é tipo se fosse uma baciazinha menorzinha de porcelana, que vai aguentar altas temperaturas, né? Então você consegue levar ela para uma estufa sem nenhum problema. Consegue levar o cadinho para uma estufa sem nenhum problema. E aí tem a proveta para fazer a transferência de líquidos, não pode ser aquecida. Você tem a pipeta, que vai também fazer a transferência de líquidos mais precisa, né? Você vai conseguir controlar o quanto do líquido ali que está sendo transferido com maior. hum, Esqueci a palavra. Com maior certeza, podemos dizer assim, com maior exatidão, com maior precisão. Condensador utilizado em destilação exatamente para condensar os vapores. Então, essa parte aí que está em azul, geralmente ela é um pouco mais fria, ou coloca-se um líquido em uma temperatura inferior aí dentro para poder, quando o gás atingir essas paredes desse vidro, ele acabar se condensando. A piceta tem a ideia de transferir também, né, líquidos como álcool, água, e pode ser utilizado também para lavar os recipientes que você utilizou no laboratório. O suporte universal, ele serve para você segurar, colocar ali uma vidraria, montar uma estrutura, por exemplo, para uma titulação, você vai utilizar ali uma bureta e um Ellermeier. Então, para deixar a bureta ali em uma altura bacana, deixar ela firme, você utiliza o suporte. Ou você vai fazer uma solução, uma mistura que vai aquecer muito. Então, você coloca ali no suporte também, para evitar estar pegando com a mão. Bem como a pinça de madeira e a pinça metálica. A de madeira, geralmente, lembra um pegador de roupa, né? Um pegador de roupa geralmente utilizado para segurar o tubo de ensaio, né? Principalmente quando você vai fazer uma reação que pode aquecer, então é interessante utilizá-la. Essa de metal, essa pinça metálica, é para utilizar em objetos aquecidos. Por exemplo, você pegou um cadinho daquele, que é uma baciazinha de porcelana, colocou em uma estufa que aqueceu muito, e aí para você não tirar com a mão, né? Porque senão você vai se queimar, você tira com essa pinça. Geralmente tem um revestimento, tá? Nessa parte onde você pega, porque como é de metal, a transferência de calor é muito rápida, né? E muito eficaz. O funil de separação, como nós já vimos lá na decantação, ele vai ser utilizado exatamente para separar líquidos não miscíveis, ou seja, visivelmente nós vamos conseguir ver essa fase. O papel filtro e o funil normal, só que isso aí é um pouquinho estranho, né? Mas em casa nós geralmente temos um funil para fazer alguma transferência. E o papel filtro para fazer essa filtragem. Vai depender muito do, da vidraria que você está usando.
a manta para colocar um balão de fundo redondo, né? Ou a chapa aquecedora para você colocar ou um balão de fundo chato, ou um becker, ou um Ellermeyer, dependendo do que você está realizando. O Kitasato, como vocês podem ver, ele lembra muito o Ellermeyer, só que a diferença é que ele tem ali um escapezinho, né? Uma válvula, onde você pode conectar essa parte vermelha, que é provavelmente de uma bomba, de uma bomba não, de uma máquina de filtração a vácuo. E aí você tem o funil de Buchner, que vai possibilitar uma separação maior. Você coloca ali um papel filtro e você consegue ter uma separação de uma substância que não está separando normalmente, comumente, né? E aí, quando você tem uma colóide, que vai ter, visivelmente nós vamos ver, é um líquido homogêneo, uma mistura homogênea, mas na verdade é uma mistura heterogênea. E aí a parte líquida ela é absorvida, né, para extraída para o Kitasato e a parte mais sólida ela fica ali no papel filtro. Temos o dessecador, que é quando você quer colocar, por exemplo, uma substância que, se for levada a a estufa, ela pode queimar, ela pode se transformar em outra substância. E aí você coloca no dessecador para que essa umidade seja retirada sem prejudicar a estrutura da mistura, da solução que você criou, que você está isolando. Eita, e é altamente necessário você utilizar equipamentos de segurança dentro do laboratório, né? E aí vai depender realmente do que você vai fazer dentro do laboratório, o que é que você está mexendo, e aí esses procedimentos que você vai realizar é que vão definir quais os EPIs. Mas em geral nós temos luva, máscara e o jaleco, para evitar a inalação de gases. Se algo derrama em você, você já vai ter uma proteção ali com o jaleco. Mas se você vai utilizar algo que precisa ser aquecido, você não vai usar uma luva de plástico, né? Isso vai do bom senso também. E aí, se for inalar uma substância que exale muitos gases que são corrosivos, que podem ser prejudiciais à nossa respiração, então você utiliza uma máscara ou um equipamento como esse cidadão está utilizando aí. Mas na escola não se preocupe que não vai chegar a esse nível, não. Acredito eu. Ah, e a lavagem do material de vidro é altamente necessário, bem como quando se cozinha. Quando você termina de cozinhar, você tem que lavar os pratos. No laboratório, é a mesma coisa. Quando você termina de fazer suas soluções, suas misturas, suas separações, você precisa limpar todo o material que você utilizou. E não deixar lá acumulado, porque pode impregnar no vidro, pode acabar sendo transferido ali para um ambiente, poluindo outro espaço. E o ideal é que isso seja feito assim que você terminar de utilizar o laboratório. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Quer que eu repita alguma coisa que não ficou muito clara? Como já foi algo que a gente já viu, né? Aí acaba facilitando. Então, vou mostrar aqui para vocês a atividade dessa semana. Deixa eu abrir aqui uma guia. Já tem um grupo formado aqui. Deixa eu pegar um papel. Pronto. Não é a atividade dessa semana, mas sim da próxima, só que eu já vou postar no Classroom e tudo mais, porque vocês já vão se organizando. Será a produção de um vídeo, é uma atividade em grupo, mas cada um em sua casa, cada um vai fazer uma partezinha do vídeo, aí alguém do grupo fica responsável de fazer a junção dos vídeos e fazer a edição final, né? Será sobre os processos de separação de misturas, terá uma duração total de 5 minutos, de até 5 minutos, melhor dizendo, pode ser um tempo menor, mas de até 5 minutos tá bom. Cada um
Cada estudante realizará um experimento individual de acordo com um dos processos de separação de mistura. Aí filma, na casa de vocês mesmos, tá? Que tudo isso tem exemplo do cotidiano. Talvez para o grupo 2 vai ser um pouco mais difícil, mas isso não é nada impossível de se fazer. Aí você faz o experimento e faz uma explicação do processo de separação que está ocorrendo ali. Ponto. Terminou, você manda para a pessoa responsável, ela vai juntar, ela ou ele vai juntar os vídeos e vai me mandar na data que eu coloquei para o dia 8 de dezembro. Tranquilo? E aí, eu fiz uma junção, mas agora eu vou ter que repensar isso. Jamile é do primeiro E, não é isso, Jamile? Jamile? Professor, tem que ser necessariamente em grupo? Não pode ser sozinho? Bom, o legal seria em grupo, porque eu separei aqui, ó, processo de separação sólido de sólido, aí tem esse aqui, sólido de sólido tem esses aqui também, e sólido de líquido. Aí eu tinha pensado em um grupo com Jamile, Nicole, Watson e Daisy. Mas aí tem também Eduarda e Joás. Mas não, a Joás já está em outro grupo aqui da turma dele. Mas aí, como no primeiro D só tem Daisy que está à distância, na verdade tem outros que não estão nem à distância nem presencial, né? Aí o Daisy se juntaria com vocês. Mas aí digam, preferem fazer individual? Eu acho que fica melhor, professor. Acho que fica mais organizado. É verdade. Porque tem uns que podem prejudicar os outros, né? Tem gente que não tá nem fazendo nada, então. Certo. Isso. Muita gente interessada. É melhor fazer sozinho. Pronto. Mas aí você, o Adson, Jamile, não rolaria um grupo vocês três, não? E Nicole? Eu preferia sozinho, professor. Pronto. Então, Eu pode falar. também acho que fica melhor fazer sozinho. Tá bom. Então, eu vou fazer assim. Pronto. Vou colocar aqui os grupos sugeridos, isso para cada turma, tá? Aqui tá para o primeiro B, mas aí eu vou mandar essa mesma atividade para o C, para o D e para o E. E aí, por exemplo, digamos que tem aqui grupo 3. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou fazer assim, vou colocar grupo 3, o processo, aí eu coloco o nome de vocês e um processo do lado. Por exemplo, Daisy, decantação sólido e líquido. Ela está no grupo 3, mas ela vai fazer a individual dela e depois ela me manda, entendeu? Não quer dizer que você vai fazer junto com os outros membros do grupo 3, mas é só para ficar uma ordem aqui. Ficou fácil de entender isso que eu falei? Então, tipo, por exemplo, eu tô em um grupo aí. Esse grupo é de tal processo. Eu vou fazer o vídeo desse processo de separação, só que só eu. Seria Isso, isso? Ah, tá. pronto. Só isso. Professor, uma pergunta. Aí, pra Diga. quem vai fazer individual, o vídeo tem que ter 5 minutos mesmo ou só quando for fazer em grupo? Porque uma pessoa Só em faz um vídeo de grupo, 5 e em minutos. grupo, na verdade, é um limite, é até 5 minutos, não precisa durar Ah, 5 minutos, não. ok. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho de um pessoal que eu fiz isso ano passado. Só que ano passado, como era presencial, né? Eu coloquei um processo para cada grupo. E aí eram grupos menores de 3 pessoas e cada um fazia um processo. Mas aí eu preferi agora englobar mais processos, porque a quantidade de alunos é menor. Peraí, rapidinho. Aqui, qual é a pasta?
Aqui. Será que não vai ficar travando? Deixa eu compartilhar essa guia. Pronto, eu só vou parar de gravar aqui, porque eles ficaram muito envergonhados na época, mas o trabalho deles ficou bom. Só que aí não mostra mais pra ninguém, não. Mas eu vou mostrar aqui a vocês, só de exemplo.